Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos agora ver como que fica o classificador Bayesiano sob hipótese gaussiana. Primeiro, no caso unidimensional, ou seja, nossa observação x é um escalar, uma única medida. Por exemplo, quero classificar entre homem e mulher, olhando, por exemplo, para a altura do indivíduo, né, da pessoa, tá certo? Então, veja, no caso unidimensional, um único atributo. Então, aquilo que eu falei, o exemplo, né? Então, esse meu atributo é a altura. Então, quando eu for calcular P de x dado ômega 1, vai ser uma normal com uma média e uma variância. A P de x dado ômega 2 é outra normal com outra média e variância. Então, como fica aqui, ó, a fórmula, a expressão da função densidade e probabilidade de uma normal é essa aqui, né? Ó. Então, de tanto a gente usar, a gente vai ficando até familiarizado com essa expressão, né? Veja, onde os parâmetros aqui, ó, x é o quê? X é porque ela é uma função de x, tá certo? A μj é a média, o parâmetro μ. E aqui sigma j quadrado é a variância, tudo bem? O resto, então, se eu plugar aqui o μj e o sigma j quadrado nessas duas posições aqui, ó, eu tenho minha função pronta, tudo bem? Aí, para qualquer valor de x que entrar aqui, eu associo uma certa probabilidade, certo? Veja, então, aqui nós temos um exemplo gráfico das duas classes, ó. Possivelmente, né, ômega 2 sendo a classe dos homens, porque a altura que está maior, ômega 1 das mulheres, e aí, no caso, nós temos aqui probabilidades a priori iguais. Então, a gente chama de. Esse aqui é um problema de classes equiprováveis. Então, tem metade das amostras mulheres e metade das amostras homens. Veja, pessoal, como que a gente faz, então? O grande problema aqui da classificação bayesiana é o treinamento do classificador, que significa o quê? Estimar os parâmetros da distribuição. Quem é? Como que eu faço para estimar o mi a partir dos dados e o sigma quadrado também? Então, é aquele problema. Nós temos aqui um conjunto de dados, uma amostra aleatória, e nós vamos utilizar a ideia que é a máxima verossimilhança, a mesma técnica que a gente usou lá na regressão logística, lembra? Então, ó, é o argmax, eu quero maximizar quem? Quem é a função verossimilhança? É a conjunta, né, a densidade conjunta, que é o produtório da, das minhas aqui funções densidade, né? P de xi dado θ, para todas as minhas amostras de x1 até aqui, ó, x1 até xn. Tudo bem? Então, quando eu calculo onde quem é P de xi dado θ? É a gaussiana univariada. Então, aqui eu posso aplicar o log, né? Aqui, então, em vez de maximizar a verossimilhança, eu vou maximizar a log verossimilhança. Então, aplicando o log, pessoal, eu tenho somatório do logaritmo das minhas funções densidade gaussianas. Ora, quando eu aplico log aqui, ó, aqui não é um vezes, pessoal, então vai ficar log disso mais log disso aqui. Só que log cancela com ESP, porque aqui é o logaritmo, é o LN. Então vai ficar log de 1 sobre raiz de 2π sigma quadrado, menos o quê? Esse termo aqui da exponencial. Ora, mas isso aqui, pessoal, é o quê? Isso aqui é 2π sigma quadrado elevado a meio, né? Se eu somar isso aqui de 1 até n, isso é uma constante. Então vai ficar o quê? N vezes o log de 2π sigma quadrado elevado a meio, menos isso aqui, que o somatório, 1 sobre 2 sigma quadrado, sai do somatório. Então vai ficar 1 sobre 2 sigma quadrado, somatório xi menos mi ao quadrado. Ora, esse meio aqui, pessoal, o log de x elevado ao quadrado, o expoente cai, né? Então, esse meio aqui, ele cai. Fica e menos n sobre 2
E aqui eu posso separar o 2π do sigma quadrado, por questões de facilitar a derivada, né? Então, vai ficar menos n sobre 2 log de 2π, menos n sobre 2 log de sigma quadrado, menos 1 sobre 2 sigma quadrado, somatório 1 até n, xi menos μ ao quadrado. Então, olha, esse cara aqui, pessoal, é a função verossimilhança que eu quero maximizar. Então, pode-se mostrar que essa função aqui é côncava. Ela é assim, ou seja, ela admite um máximo. Então, se eu derivar isso aqui em relação a μ e igualar a zero, olha lá, derivada da log verossimilhança em relação a μ e igualar a zero. Então, esse cara aqui não depende de μ, zero. Esse aqui também não, zero. Só esse aqui. Isso aqui em relação a μ, ó, vai ficar o quê? A constante fica lá, menos 1 sobre 2 sigma quadrado. Derivada da soma é a soma da derivada. Agora, derivada disso aqui, ó, cai o 2. Então, cai o 2 lá. Fica x menos μ, derivada de menos μ em relação a μ, menos 1. Então, fazendo a continha aqui, pessoal, para isolar o μ, então esse somatório aqui quebra em duas partes. Quer dizer, eu posso multiplicar ambos os lados por sigma quadrado para matar esse cara aqui. Fica assim, somatório de xi. O que é o somatório de 1 até n de uma constante? É n vezes a constante. Então, quem é a média, pessoal? É o que a gente já está acostumado, é a média amostral. Basta eu ir lá e tirar a média de todos os meus x. É a média amostral das minhas alturas. É a altura média. Esse é o melhor estimador possível para a minha média. Se eu repetir o passo para variância, olha lá, o que a gente tem aqui, ó? Derivar isso aqui, ó, em relação a sigma quadrado. Então, isso aqui não depende de sigma, cancela. Isso aqui, ó, menos n sobre 2 log, derivada do log é 1 sobre sigma quadrado, vezes derivada de sigma quadrado, olha lá, então vai ficar 1 sobre sigma quadrado, derivada de sigma quadrado é 1. Então, o primeiro termo está aqui. O segundo termo, aqui, pessoal, isso aqui passa a ser constante, o somatório é constante, né? Então vai ficar esse somatório vezes derivada, ó, menos 1 sobre 2 sigma quadrado. Isso aqui, pessoal, é o quê? É menos 1 meio vezes sigma quadrado a menos 1. Então a derivada disso é cai o menos 1, menos com menos mais, 1 sobre 2 sigma quadrado. 1 sobre 2 vai ficar sigma quadrado a menos 2, que é sigma a quarta. Olha lá. 1 sobre 2 sigma quarta, o menos vira mais, e aqui eu tenho o somatório, que seria a constante. Quando é igual a zero, se a gente fizer a continha aqui e isolar o sigma, quem que eu tenho aqui? Olha lá, é a variância amostral, que é a nossa 1 sobre n somatório, para indo de 1 até n, xi menos a média ao quadrado. Algumas vezes, pessoal, para, né, porque assim, os estatísticos sabem, esse estimador aqui, ele é viesado, né? Então, tem aquele 1 sobre n menos 1, né, pessoal? Então, é muito comum a gente substituir o 1 sobre n por 1 sobre n menos 1, para ficar um estimador não viesado, mas, tipo assim, quer dizer, o estimador de máxima verossimilhança, ele vai com 1 sobre n mesmo. Agora, o estimador, se eu quiser trocar 1 sobre n por 1 sobre n a menos 1, posso. Fica à vontade aí. Muito bem, pessoal. Então, agora eu aprendi como que eu estimo a média e a variância a partir dos dados. Agora, vamos construir as funções de decisão, que é pegar o nosso dj de x. Quem era nosso dj de x? Era o log da função, o log da condicional, mas o log da probabilidade a priori. Então, quando a gente substitui o log da gaussiana, a gente pode simplificar, né? Então, ó, log disso aqui, tudo é log disso, mais log disso. Então, log cancela com esp, fica assim. Esse log disso aqui, de 1 sobre raiz, é aquilo que eu falei. Isso aqui tudo é 2π sigma j ao quadrado elevado a menos meio, tá? Passa para cima. O log disso, o menos meio cai, tudo bem? Então, a nossa função de decisão final fica assim.
Ora, mas aí você fala, peraí, então, função de decisão para classe J é isso aqui. Só me interessa o que depende de J. Então, esse termo, que está vendo que é log de 2π menos meio, isso aqui é constante, é igual para todas as classes. Eu posso simplesmente jogar fora. Então, o que me interessa é isso. Essa é a função de decisão do classificador Bayesiano sob hipótese gaussiana univariado. Tá vendo, pessoal? Ó, essa é a função de decisão. É o logaritmo, né, o ln, da probabilidade a priori, menos 1/2 vezes o log da variância da classe J, menos 1 sobre 2 vezes a variância da classe J, que multiplica x menos a média da classe J. Então, como que eu faço para classificar na prática? Ora, eu tenho aqui meu conjunto de dados, eu tenho meu conjunto de alturas lá, 50, imagina que é na sala de aula, tem 50 pessoas. Então, eu tenho lá 50 alturas diferentes. Eu calculo a altura média e calculo a variância das alturas. Eu tenho mijo para cada classe. Então, sei lá, eu tenho 100 pessoas, 50 homens, 50 mulheres. Como que eu faço? Pego aqui a classe homem, então, classe H. Então, pessoal, e aqui é classe mulher. Na classe homem, eu tenho que estimar a média, qual é a altura média dos homens e a variância das alturas dos homens. Na mulher também, vou lá, estimo a média da altura das mulheres e a variância da altura das mulheres. Perfeito. Aí eu construo, eu tenho minhas duas funções de decisão, a dos homens e a das mulheres, que é J igual a 1, J igual a 2. Quando eu pego uma amostra, chega uma altura lá desconhecida. Chegou 1,83. Chegou essa altura lá. 1,83. Eu vou jogar 1,83 aqui, na dos homens, onde vai estar lá o parâmetro dos homens. Isso aqui vai dar um número. Vai dar um número. E vou jogar 1,83 na função de decisão das mulheres. Vai dar outro número, porque a média é diferente, a variância é diferente, dá outro número. Quem que é o maior desses dois números? Qual função de decisão que retorna o maior score? É o homem ou é a mulher? Se for o homem, eu atribuo x à classe homem. Se for a mulher, eu atribuo x à classe mulher. Tudo bem? Essa é a ideia, então, pessoal, daqui do classificador Bayesiano unidimensional. Muito bem, pessoal, era isso que eu queria nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e nos vemos em breve com mais vídeos sobre reconhecimento de padrões. Até mais!